Vamos conhecer e estudar outras medidas estatísticas, que são chamadas de medidas de dispersão ou de variabilidade. Essas medidas procuram saber o quão distantes ou próximos os valores estão em relação à média, ou o quanto uma distribuição está comprimida ou afastada em relação ao valor central, ou seja, à média. Vamos começar com uma análise de uma situação-problema. Para saber o salário dos 5 funcionários de certo setor de uma empresa, vamos usar o valor médio. Vamos analisar a média aritmética desses salários. Então, vamos ver a situação 1. Temos os salários: R$ 2.660, R$ 2.700, R$ 3.040, R$ 3.200, R$ 3.400. Então, a média aritmética é a soma dos salários dividido pela quantidade. Então, são 5 salários, então vamos somar e dividir por 5. Então, deu 15.000 dividido por 5, temos que a média dos salários é de R$ 3.000. Na situação 2, observe que os salários são 5 também. Temos 1.680, 1.680, 1.900, 3.800, 5.940. Então, calculando a média aritmética desses 5 salários, ou seja, somando os 5 salários e dividindo por 5, temos também R$ 15.000. Dividido por 5, R$ 3.000. Então, observe que a média aritmética nas duas situações é o mesmo valor. Porém, na situação 1, os valores estão mais próximos da média aritmética. E na situação 2, os valores estão mais afastados em relação à média, ou seja, os valores estão mais dispersos em relação à média. Temos duas situações com salários diferentes, porém uma mesma média. Então, se tomarmos como base a análise da média aritmética, são exatamente como base a dispersão dos salários, vemos que a situação 1 está menos dispersa, ou seja, na situação 1 os salários estão mais concentrados, próximos à média. E na situação 2, os salários estão mais afastados em relação à média. Então, vamos estudar o desvio médio. Então, o que é esse desvio médio? Então, vamos partir de um exemplo, que é: observa a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária em certa semana. Então, foi analisado durante uma semana as vendas de veículos. Então, no domingo, temos que foi vendido 26 veículos. Na segunda, 12. Na terça, 18. Na quarta, 16. Na quinta, 33. Na sexta, 17. E no sábado, 25. Então, vamos analisar a média aritmética das vendas. Então, somando todas as vendas dia a dia, né? Foram 7 dias, então vamos somar e vamos dividir por 7. Então, deu que a média aritmética é de 21 veículos por dia. Então, essa é a média. Porém, a gente pode analisar que essa média, né, ela não é um valor que está nessa tabela, não é um valor de veículos vendidos. Então, é um valor de tendência central, centralizar essas vendas. Porém, vamos analisar que existem valores, dias que vendeu abaixo da média, teve dias que vendeu acima da média. Então, essa diferença entre os valores abaixo e acima da média vai ser chamada de desvios. Então, vamos calcular aqui esses desvios. Então, o primeiro desvio, que foi do domingo, foi 26 menos 21. Então, a diferença entre o que foi vendido e a média aritmética é um desvio. Então, 26 menos 21 dá 5. Então, 5 positivo, porque no domingo vendeu acima da média. Na segunda, vendeu 12. 12 menos 21 é o menos 9, que
quer dizer que na segunda-feira as vendas foram abaixo da média. Por isso, o desvio aí deu negativo. Na terça-feira foram vendidos 18. Então, 18 menos 21 é igual a menos 3, também abaixo da média. Na quarta-feira foram vendidos 16. 16 menos 21 igual a menos 5. Também observe que na quarta-feira é um valor abaixo da média. Na quinta-feira foram vendidos 33 veículos. Então, 33 menos 21, 12. Isso quer dizer que na quinta-feira foi vendido acima da média. Na sexta-feira só foram vendidos 17. 17 menos 21 deu menos 4. Também foi um valor negativo, porque 17 está abaixo da média aritmética. No sábado foi vendido 25 veículos. Então, 25 menos 21 é igual. No sábado, observe que o valor está acima da média. Então, nós temos 3 valores acima da média e 4 valores abaixo da média. Então, quando a gente vai calcular o desvio médio, no caso, é a média aritmética dos desvios. Então, observe, nós calculamos os desvios de cada valor das vendas a cada dia da semana. Então, foram 7 dias da semana. Então, vamos somar os 7 desvios e vamos dividir por 7. Então, 42 dividido por 7 é igual a 6. Então, 6 significa um desvio médio. Não é a média aritmética, é uma média dos desvios. Então, chamado de desvio médio. Então, conceituando o desvio médio. Então, o que é o desvio médio? Vamos representar desvio médio por dm. Então, o desvio médio de um conjunto de n valores é dado pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios de cada valor em relação à média. Então, quando se fala valor absoluto, significa apenas os valores positivos. Então, pode ter valores negativos? Sim, abaixo da média. Porém, a gente vai valores sempre valores absolutos, quer dizer, apenas valores em módulo, ou seja, valores positivos. Então, nessa forma, dm é o desvio médio. Então, você vai fazer o cálculo do desvio de cada valor. Então, x1 quer dizer o primeiro valor e x é a média. Então, x1 menos x, vamos calcular um desvio. Então, x1, x2 é o segundo valor, x3. Então, essas barrinhas nessa forma significa que você vai pegar apenas os valores sem o sinal negativo, ou seja, apenas os números em módulo, ou valores absolutos. E vai dividir pela quantidade n. N valores é a quantidade de desvios, ou a quantidade de valores observados naquele estudo. Temos a outra medida estatística, que é a variância. O que é a variância? A variância vai ser representada pela letra V. A variância de um conjunto de n valores é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Então, como a gente já viu os desvios, né? Então a variância nada mais é do que a média, né, dos quadrados dos desvios. Então, na fórmula aqui você observa que também está x1 menos x, x2 menos x, x3 menos x, ou seja, cada valor é representado por um x1, x2, x3, e a média é o x. E como aqui também é a média aritmética, a gente vai dividir a quantidade n é a quantidade de desvios. Então, aqui a gente vai calcular o quadrado, então, a média dos quadrados dos desvios. Então, no exemplo anterior, vimos que os desvios deu 5 para o domingo, então vai fazer 5 ao quadrado, que vai dar 25. Na segunda, deu menos 9, então menos 9 ao quadrado dá 81. Na terça, foi menos 3 ao quadrado dá 9. Na quarta, deu menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25. Na quinta, deu 12. 12 ao quadrado dá 144. Na sexta, deu menos 4 e menos 4 ao quadrado dá 16. No sábado, deu 4 e 4 ao quadrado também é 16. Como foram 7 desvios, vamos dividir por 7. Então, somando esses valores, dividindo por 7, nós temos que a variância de 45,14. Então, o que é mesmo a variância? É
a média aritmética dos quadrados dos desvios. Então, a gente calcula os desvios, que é a diferença entre cada valor em relação à média. Então, calcula esses desvios, eleva ao quadrado e soma. Todos os desvios vai virar positivo, ou seja, quando for negativo, ao quadrado fica positivo. Então, nós vamos ter aqui uma média aritmética, apenas com números positivos. Então, dividiu pela quantidade n. O n é a quantidade de desvios. Para finalizar, vamos falar do desvio padrão. O desvio padrão de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância. Então, para finalizar esse desvio padrão, a gente vai apenas fazer a raiz quadrada da variância. Como no exemplo anterior, temos que a variância deu 45,14, então o desvio padrão é a raiz quadrada de 45,14, aproximadamente 6,72. Então, e nesse estudo do desvio padrão, ele indica que quanto mais próximo de zero estiver esse desvio padrão, mais regular será o conjunto de valores, ou seja, mais próximo da média estarão esses valores, ou seja, mais junto à média, está mais regular. Então, está um conjunto de dados, né, menos disperso. Quanto mais afastado de zero, se o número for maior do que zero, mais disperso vai estar esse conjunto de dados.